oportunidade de falar sobre o basquete, divulgar um pouquinho do nosso trabalho, do nosso time aqui na rádio, contar um pouquinho da nossa história, contar um pouquinho da nossa trajetória, o que a gente tem para fazer mais para frente. E agradecer também aos meninos que sempre estão com a gente, né? Aos nossos apoiadores. E é isso, a gente vai bater um papo legal sobre basquete e que as pessoas possam conhecer mais um pouquinho desse esporte que está numa crescente muito grande aqui na cidade de Pacajus. É uma crescente muito grande, não só aqui, como no Brasil inteiro, né, Aécio? Por exemplo, antigamente, colocar uns 50, 40 anos atrás, o futebol ele reinava aqui no Brasil por completo. O basquete era coisa dos Estados Unidos, até lá não estava tão famoso como é hoje. E hoje você vê que quase todas as cidades do interior mesmo, ou do Ceará ou de outros estados, tem um basquete, pessoas que se interessam, ou então pessoas que não estão no ramo do basquete, no esporte do basquete, utilizam as camisas, utilizam essa moda aí. Então o basquete ele tá indo, né, Aécio? Tanto para quem gosta, como até as pessoas que curtem a moda, né? Isso, na verdade, inclusive o Brasil ele é bicampeão mundial, bem antes até do futebol, né? O Brasil foi campeão mundial de basquete, bem antes do futebol. Mas é isso, o Brasil é conhecido como o país do futebol. Mas felizmente, a gente tem uma grande difusão do basquete. O basquete está crescendo muito, tanto aqui no Brasil, em todas as cidades aqui da nossa região. Praticamente todas as cidades têm um time de basquete. Beberibe tem time de basquete, Cascavel tem time de basquete, Horizonte tem time de basquete, Aquiraz tem time de basquete, Pindoretama. Então, todo esse pessoal tá nessa luta que a gente também tá aqui em Pacajus, né? Com todas as dificuldades, com não tanto apoio dos empresários, mas hoje em dia a gente já consegue ter um apoio maior do que a gente tinha sei lá, digamos, quando eu comecei há 15 anos atrás aqui em Pacajus, eu não tinha praticamente nada. Eu comecei com uns meninos aqui, inclusive o nosso amigo Rodrigo Nogueira, né, mandar um abraço para ele. Foi um dos que começou aqui com a gente também. Agradecer muito a ele por ajudar bastante o nosso basquete aqui na região, ele contribui bastante com isso. E assim, o basquete a gente passa por uma questão de quê? De dificuldade, porque a gente ainda não é tão bem visto quanto o futebol, mas a gente está tentando mudar isso, está fazendo mudar isso. Inclusive, eu peço às pessoas que não conhecem o basquete, que se quiserem conhecer, a gente faz jogos aqui na cidade. Então, essas pessoas que quiserem conhecer o basquete, que quiserem aprender mais sobre o basquete, é algo muito interessante. É difícil no começo? Como tudo na vida é difícil. Mas com o tempo você vai pegando, você vai vendo as regras, vai aprendendo e vai gostando do jogo e vai aprender a gostar desse esporte que é tão cativante. Só para complementar o que você está dizendo, a gente é sabedor que no passado não tão distante, a gente via grandes nomes do basquete, inclusive você fez parte dessa época também, onde conquistamos até pouco tempo títulos representando a cidade de Pacajus, representando o estado do Ceará, e a gente vê que tudo isso é uma crescência, né? As pessoas acreditando no trabalho de vocês é que surgem esses valores, é que surgem esses títulos, esses troféus, que porventura são troféus que representam o nome de Pacajus, né? Isso, inclusive quando a gente estava lá no começo, eu tinha que chamar algumas pessoas para jogar com a gente, porque a gente não tinha tanto material humano para jogar. Então sempre tive muitos amigos no meio do basquete, inclusive mandar até um abraço para eles, o Idelson, o Alisson e o André, que são amigos meus, jogaram muito comigo há bastante tempo. Inclusive a gente foi campeão do WBS, que é o Campeonato Mundial de Esportes na Praia. A gente foi campeão dessa categoria 3x3, que é a nova modalidade do basquete. Então a gente foi campeão, e eles contribuíram muito com a gente lá no começo, porque a gente não tinha tanto material humano para trabalhar quanto a gente tem hoje. Hoje em dia a gente consegue montar
algumas categorias só com atletas aqui do município, inclusive o nosso time principal, que é o Basquete Pacajus, é montado só de atletas da cidade. Atletas novos, né, nem todos têm uma idade avançada, a maioria deles tem 18, 19, 20 anos, ou seja, a gente vai ter time aí para 10, 11, 12, 13 anos, para que a gente possa trabalhar com esses rapazes. Inclusive tem uma garotada que já está começando também, que é muito boa, inclusive eu vou até levar eles para os jogos escolares na categoria 14 anos, e esses meninos só têm 12 anos, e eu vou levar eles para jogar o Sub-14, porque eu acredito que eles têm capacidade para jogar no meio dos maiores. Então a gente vai ter o quê? 3 anos de um time montado de categoria de base já para subir para uma categoria mais acima, e quem sabe daqui a uns anos está representando a nossa cidade na categoria adulta também. Como é que o senhor iniciou o interesse pelo basquete? Como é que o senhor começou esse esporte aí na sua vida? O basquete entrou na minha vida. Eu sou morador de Beberibe, né? Morador de Pacajus, eu sou natural de Beberibe. Inclusive eu era jogador de futsal. Olha aí. Jogador de futsal, eu era goleiro de futsal. Treinei algumas vezes aqui, muitos anos aqui com o finado João Ronaldo, que Deus o tenha. Era um cara super gente boa, ele sempre me convidava para vir treinar com ele aqui em Pacajus. Eu vim, treinei muitas vezes com ele, até no Araci, onde era o Cônego antigamente. Treinei com ele muito tempo. Então eu era goleiro de futsal. Dizem que eu era muito bom, não sei, mas falam que eu era muito bom. E assim, mas eu vi que no basquete eu fazia diferença. No futsal era só mais um no meio de tantos outros que existiam. E no basquete não, no basquete eu fazia diferença. Eu já tenho, de basquete, eu tenho 29 anos de basquete, jogando basquete, treinando basquete. Mas assim, eu fui começar mesmo a me interessar por basquete assistindo jogos da NBA. Passava na Band antigamente. Até hoje assiste? Até hoje eu assisto, claro, tem que assistir. Michael Jordan, Larry Bird, inclusive eu sou torcedor do Boston Celtics por causa do Larry Bird. Para você, qual é hoje o maior atleta em nível internacional do basquete? Hoje, a gente tem um cara que representa toda essa nova geração, chamado LeBron James, né? É um cara que tem 40 anos e ainda está num auge igual do o Cristiano basquete, Ronaldo, né? Igual o Cristiano Ronaldo. Mas assim, você vê nessa nova geração, você vê muitos caras com nível excelente. O próprio Luka Doncic, o Shai Gilgeous-Alexander e outros atletas da NBA que tem esse nível muito alto, muito grande de basquete. Inclusive, a gente vê que os jogadores brasileiros tem alguns jogadores que hoje jogam NBA, né? Sim, você vê aí o Gui Santos, né? Que está no Golden State Warriors. Inclusive, alguns grandes jogadores brasileiros não estão na NBA, mas eles estão em grandes times da Europa. O nosso próprio Marcelinho Huertas, com 41 anos, é MVP da Liga Espanhola. O Bruno Caboclo jogando num grande time da Europa. Você vê o armador da seleção brasileira, o Iago, jogando em um grande time da seleção da Europa. Então esses jogadores, eles podem até não estar na NBA, mas não significa que esses jogadores não são bons. Então eles fazem parte de grandes times da Europa, times que batem. Provavelmente o Real Madrid se você pegar o Real Madrid hoje, é uma seleção. Assim como no futebol, o Real Madrid do basquete também é um time muito bom. E inclusive a NBA está pretendendo fazer uma liga na Europa com times da Europa e times da NBA jogando a mesma competição. Olha, voltando para Pacajus, tem 2 fotos. Não costumo ficar em celular com entrevistado não, mas a gente não pode deixar passar. Tem 2 fotos, Lúcia, que eu enviei para o senhor para a gente colocar no ar, da galera que está acompanhando você aqui, viu? Deixa eu ver aqui o comentário aqui do pessoal. Basquete Pacajus escreveu assim: estamos aqui representando o basquete. O Sombra, viu, rapaz? Basquete pacajuense chegando com tudo. Jean Alves, basquete no Pacajus crescendo com tudo. O Luan, cuida no basquete, pai. Mário Nobre, olha o homem. Glauber Souza, botou uma bolinha de basquete.
Quem é essa galera que tá aparecendo aí na foto? Essa galera, como eu falei para vocês, é um misto de atletas mais antigos e a nova geração de atletas do basquete. Eu tenho atletas aí que estão comigo há 6, 7, 8 anos. O Glauber Gadelha é um deles. Eu tenho que agradecer bastante a ele por estar à frente de algumas coisas comigo, porque eu não faço tudo sozinho, né? Eu tenho o apoio dessa galera, eu tenho o apoio desses atletas que estão comigo. O Sombra, inclusive, é um deles. Sombra, né? Qual é o nome do Sombra? O Gerardo, porque o sobrenome dele é Sombra, então é Gerardo Sombra. Então a gente chama ele carinhosamente de Sombra. O Glauber eu conheço porque ele não sei se até hoje ele mas ele é namorado da professora... Isso, a Raquel. Minha ex-professora, inclusive, viu? Manda um alô aí pra ela, viu, Glauber? O Glauber é um dos atletas que eu tenho antigamente. O Alex também, o Thalisson. O Thalisson é um dos atletas antigos que a gente tem. Então é um mix de atletas novos com atletas antigos que já fazem parte do basquete há um bom tempo. E a gente vai fazendo esse mix com a galera antiga e a galera nova e vamos mantendo o nosso basquete aqui em Pacajus, os mais velhos passando a experiência para os mais novos e assim dando continuidade ao que a gente tem hoje. Você acha que eles têm futuro de um dia se tornarem campeões, representar a cidade de Pacajus no esporte basquete? Sim. Inclusive, a gente já participa de vários torneios, a gente já... Inclusive é chamado para vários torneios aqui estadual, né? A gente pretende um dia, quem sabe com o apoio da nossa prefeitura, dos nossos órgãos públicos, ou até mesmo com as empresas privadas, jogar um campeonato cearense, jogar uma Série B, ter as categorias de base da cidade participando de todos os níveis do basquete cearense, uma Liga Cearense, a Copa Cearense, que são as duas competições mais importantes. Mas para isso a gente precisa de apoio, a gente precisa de alguém que realmente acredite no nosso trabalho e que queira investir na gente para que a gente possa fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível e quem sabe levar esses garotos para um patamar mais alto, que inclusive eu briguei muito para chegar hoje. Inclusive eu quero que esses garotos tenham o que eu não tive, né? Que é o apoio necessário. Muitas vezes esse que vos fala aqui tirou dinheiro do próprio bolso para arcar com taxa de arbitragem, com taxa de inscrição, transporte, mas minha esposa também, a minha esposa me acompanha desde sempre, ela também já tirou muitas vezes do bolso dela para arcar com o basquete. E assim, eu espero ter um dia, não precisar fazer isso. Ter o apoio para quê? Para levar esses meninos para jogar um campeonato cearense, quem sabe ter acesso à Série A do campeonato cearense, que é um dos nossos objetivos, mas primeiro a gente tem que começar por baixo, começar pela Série B, e assim ir subindo degrau a degrau. Quem sabe um dia Pacajus não se torna campeão cearense. É um sonho. É um sonho, né? O que precisa, o que as pessoas estão nos vendo nesse momento, o que precisa para realmente... Qual é o fundamental para ser um jogador de basquete, para ingressar junto com vocês? Assim, muita gente fala da altura, tá? Muita gente fala da altura. A altura é importante? É importante. Ajuda mesmo? Ajuda. Mas muitas vezes, no meu caso, eu não sou tão alto. Eu não sou tão alto. Você estava até falando, né, Lúcio? Eu não sou tão alto, mas eu me destaco com outras coisas. Velocidade. Armação. Inclusive, a minha posição, eu jogo de armador. Então, o armador ele tem que reger o time. Ele é o regente do time. É ele quem faz o time jogar. Então, não é tão necessário altura para que você seja um bom jogador de basquete. Você pode ser um bom jogador de basquete mesmo não sendo tão alto. Inclusive, a gente tem vários exemplos. O próprio armador da seleção brasileira, o Iago, ele não é tão alto, mas você vê ele jogando em alto nível contra caras muito maiores do que ele, onde é que ele vai compensar? Na velocidade, na marcação, não deixando aquele cara respirar dentro de quadra, que é o que a gente fala sempre, que a gente cobra muito no basquete, que é defesa. Primeiro a gente defende, depois a gente ataca. Então, se você tem interesse, se você tem
ânsia de fazer aquilo, de aprender, você faz aquilo bem feito, mesmo não tendo altura. Olha, a gente está finalizando o programa Jornal da Liberdade, mas eu tenho 2 perguntas para fazer ainda. Qual a importância do basquete na cidade de Pacajus, Aécio? Primeiro, como eu falei para vocês, o basquete ele está com uma crescente muito grande aqui na nossa cidade. A gente, inclusive, tem um projeto Terra de Campeões, que é levando o basquete para as escolas públicas da nossa cidade. O basquete ele tem uma importância muito grande, tanto na questão de tirar a juventude da rua, tirar a juventude de um caminho que não é apropriado. A gente tenta levar esses meninos para o basquete para que ele não seja só um jogador de basquete, mas que ele tenha um caminho a seguir. Inclusive, a gente incentiva esses meninos a fazer uma faculdade através do basquete. O basquete hoje em dia é um dos esportes que mais dá bolsas de estudo no Ceará, né? Através de faculdades privadas, você consegue bolsas para jogar, para estudar nessas faculdades através do basquete. Então, o basquete, além de ser um esporte, fazer bem, ele pode ser um caminho a seguir na sua vida. Inclusive, eu trabalho com basquete. Jogo basquete a minha vida toda. Graças a Deus tenho o privilégio de trabalhar com basquete, trabalhar com o que eu gosto. Então é algo que é gratificante, é importante, e além de ser um esporte, faz bem para a vida, faz bem para a mente, faz bem para o corpo. E a gente tenta passar tudo isso para essa molecada que está começando, que o basquete ele pode te proporcionar muitos e muitos caminhos e uma melhoria de vida para que você possa seguir o seu caminho. Olha, para finalizar, o senhor divulgou um vídeo nas redes sociais onde vocês estão fazendo uma rifa. Essa rifa é para quê, Aécio? Fale um pouco sobre essa rifa, as informações, também o prêmio para as pessoas que estão nos assistindo poder ajudar. Ok. Essa rifa, a gente faz essa rifa para quê? Para angariar fundos para o nosso time, né? O time de basquete, porque o basquete ele é algo que ele precisa de material. O material para jogar basquete não é barato, as bolas de basquete são caras. A gente não pode pegar uma bola mirim e botar para um time principal jogar, porque o peso nas competições da bola é totalmente diferente. Então a gente precisa treinar com bolas oficiais. Uma bola oficial custa, em média, 380, 480, então é caro. A gente precisa de um tênis apropriado para jogar. Você pega um jogador de futebol com 120, ele compra uma chuteirazinha, show, vai jogar o seu futebol. Se você for tentar comprar uma basqueteira com 120 reais, você não consegue. No mínimo, para desembolsar uma boa basqueteira, você precisa de 300 reais, 350, para que você tenha um bom tênis para desenvolver o seu basquete. Então, essa rifa, a gente está fazendo no valor de 5 reais, tá? O ponto da rifa. A gente está sorteando uma camisa Dry Fit, que é presente da Atleta Stories, que é um dos nossos patrocinadores. E um jogo para PS4, Naruto Storm 4, que a gente sabe que muita gente gosta de videogame, inclusive a gente do basquete gosta muito de videogame, e a gente está fazendo esse brinde também, presente da RBN Games, que é um dos apoiadores da gente. Então essa rifa serve para quê? Para que a gente possa ir para as competições, pagar taxa de arbitragem, custear a alimentação dos atletas, custear... Tem um número que pode discar para adquirir a rifa? A gente pede para chamar no nosso privado lá do time, ou comigo mesmo no meu WhatsApp, o 85991... Peraí, deixa eu anotar aqui, peraí. Divulga o Instagram, por enquanto. 9181-0185. Esse é o meu WhatsApp pessoal, tá? Vocês podem estar adquirindo nele. E no nosso Instagram do @basquetepacajus, né? Inclusive a gente está movimentando bastante ele para que justamente mais pessoas possam conhecer, mais pessoas comecem a gostar de basquete e que a molecada também possa nos acompanhar e começar a jogar basquete. Então essa rifa serve para isso, para que a gente possa angariar fundos, para que a gente possa fazer
as competições mais na frente, possa disputar competições maiores, possa disputar competições, inclusive a gente tem uma agora no Cedro não, em Canidé, dia 4 de maio, a gente tem um quadrangular que a gente tem mais um em Beberibe, né, que a gente já foi chamado também. E assim, tem o nosso interno, que é o nosso 3x3 que a gente sempre faz. Então essas rifas servem para tudo isso, para custear essas coisas que a gente precisa no dia a dia para fazer o nosso trabalho de basquete. Aécio, eu queria agradecer pela sua participação. O meu Instagram, do time é Basquete Pacajus. Eu queria agradecer pela sua participação aqui no programa Jornal da Liberdade. O que precisar, a gente vai estar divulgando. E eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais, agradecendo principalmente ao público que está lhe acompanhando. E para finalizar, o senhor reforça mais uma vez o Instagram e o seu número de celular para alguém, caso queira entrar em contato, para ajudar. Eu queria agradecer a você e ao Lucier pelo convite, né, dar essa oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho. Agradecer a todo mundo que está nos acompanhando, inclusive aí você viu aí que os atletas de Pacajus estão em massa, acompanhando, estão sintonizados com a gente, né? Então agradecer a todo mundo que faz parte do basquete, que faz esse esporte crescer cada vez mais em Pacajus, e pedir a vocês, quem puder, quem quiser contribuir com a gente, contribuir com a nossa rifa, se algum empresário que goste de futebol, que goste de esporte em geral, quiser contribuir com a nossa caminhada, a gente está aberto a conversas, a gente está aberto a aceitar, porque a gente realmente necessita. Então eu queria agradecer a todos vocês e mais uma vez sigam o nosso Instagram, Basquete Pacajus, sigam a gente nas redes sociais, só chamar lá no nosso privado. Quem quiser e se interessar em treinar basquete, a gente também vai aceitar. Inclusive a gente do basquete, a gente é conhecido por acolher todo mundo, a gente aceita todo mundo, a gente quer mais que tenha mais e mais pessoas para que possa agregar no nosso basquete. É isso. Então, 9h07, a gente vai encerrar aqui o programa Jornal da Liberdade. E amanhã, se Deus quiser, a partir de 7h30 já estamos de volta com as principais notícias do dia. Vamos lá, tenha um bom dia.